a gente tem acompanhado, né, eles estão apoiando a presença israelense. Queria puxar o assunto da guerra também, porque tem um Sim. tema importante, que é a invasão no principal hospital, o maior hospital da faixa de Gaza. O governo israelense, o governo Netanyahu, fala que ali estão abrigados militantes do Hamas. De qualquer maneira, é uma preocupação mundial, né? A Cruz Vermelha já se movimentou para sinalizar preocupação, a própria ONU também tenta contato com seus funcionários que lá estão e não consegue. Todo mundo tratando com muita cautela. O presidente Lula foi criticado porque quando recebeu o grupo de brasileiros que foram repatriados, né, os 32, falou ali publicamente sobre a posição de Israel. Foi alvo, inclusive, hoje de alguns editoriais também de jornais que criticaram a palavra do presidente Lula naquele momento. E, Reinaldo, o representante canadense também, Justin Trudeau, também ergueu né, foi mais direto, ali, incisivo ao criticar Israel. Me parece que isso tem se tornado mais frequente do que se parece. Né? É claro que não Israel, mas as ações do governo Netanyahu nessa ofensiva contra a faixa de Gaza. Ó, vamos lá, vamos. Primeiro, assim, várias coisas. Primeiro, os bolsonaristas levantaram a bandeira de Israel. Eles estão em busca de alguma causa, né? Antes da guerra era a Argentina, né? Com Milei. Agora Israel. Então eles ficam assim: deixa eu ver o que é a esquerda brasileira, o pensamento progressista brasileiro, para onde pende, eu sou o contrário. Então é um pouco assim, né? Quanto à fala do Lula, falando que Israel também estava praticando terrorismo, o que ele falou na chegada dos brasileiros a Brasília e também depois na sua live de terça-feira. Vamos lá, eu trato dessa questão assim, até ontem, comentando uma nota da CONIB, né, a Confederação Israelita do Brasil, eu evoquei Shakespeare, sabe? Frase manjada do Shakespeare, né? Do Romeu e Julieta. É, Diego, se a rosa tivesse outro nome, não teria igual perfume? Não vamos chamar de terrorismo? Não. Mas como é que a gente chama uma ação militar que mata milhares de crianças e com a devida vênia, de forma indiscriminada? Ainda não inventaram bombas inteligentes e mísseis inteligentes disparados contra um prédio que chegue lá, como num desenho animado, jogue uma luz e diga terrorista, pum! Não terrorista, preservado. Não, isso não existe. Não existe. A morte de milhares de pessoas, a morte de milhares de inocentes, é um fato. A gente chama, não vamos chamar de terrorismo, então. Vamos chamar de massacre? Morte em massa? Melhora as coisas? Não melhora. Eu recomendaria a todos, eu recomendo a todos que leiam o artigo do Thomas Friedman no New York Times de ontem. Deve ter a tradução no Estadão de hoje, que sempre tem. Eu estou falando aqui e tenho feito isso com frequência. O Thomas Friedman é um jornalista brilhante, judeu, e eu destaco isso porque ele sempre lembra isso, que escreve no New York Times, ele é americano, é uma das pessoas que mais conhece o Oriente Médio, que se diz 100% com Israel. Agora, olhem ali o que ele diz sobre Netanyahu e sobre as escolhas de Netanyahu. E sobre uma entrevista que o Netanyahu deu no dia 6 de novembro, em que o Friedman, em tom absolutamente crítico, diz assim, e ele dizendo, ele Netanyahu, deixando claro que a morte de milhares de palestinos não tem a menor importância, enquanto o mundo já se ocupa disso. Não tem a menor importância? A fala do presidente Lula está dizendo a morte de milhares de pessoas tem importância. Ah, mas o Lula não está combatendo o terrorismo. Não, peraí, a Polícia Federal está aí investigando a eventual presença do Hezbollah no Brasil. Não é?
Nós tivemos a ABIN atuando agora no desmonte de uma célula, o grupo de culto ao neonazismo no Rio Grande do Sul. Os órgãos federais estão ocupados, sim, dessa questão. A resolução que o Brasil apresentou na ONU era uma resolução que nem pedia cessar-fogo, pedia pausa humanitária e corredor humanitário. E os Estados Unidos vetaram. E agora os Estados Unidos estão com um problema enorme na mão e o próprio Friedman está lembrando disso. Porque é preciso, disse Friedman, atenção, atenção, senhores que atacam Lula quando Lula fala em paz. O Friedman está dizendo, Thomas Friedman está dizendo, é preciso um plano de paz em tempos de guerra. Porque o único plano de Netanyahu, escreve ele, e ele está certo, é que 7 milhões de judeus comandem, governem 5 milhões de palestinos, sem território para eles. E aí ele fala, é preciso tirar da gaveta um plano de 2020 do governo Trump ainda, de 2 estados, que prevê a devolução de 70% de Gaza, porque não 100%? Porque ali, de tal maneira, há assentamentos já consolidados que seria um caos desmontá-los, etc. A um custo impensável. Devolva 70% da, falei Gaza não, da Cisjordânia, devolva 70% da Cisjordânia, estenda a área de Gaza pelo deserto de Negev, portanto amplia a área de Gaza e parte de Jerusalém, capital dos palestinos. E claro, não pode ter Hamas. Mas o Hamas agora já vai estar entregar e fazer a administração disso com a autoridade palestina, a Autoridade Nacional Palestina. Existe alguma coisa no Netanyahu que acene para um depois? Não. Ele está atuando para manter o apoio da extrema-direita, e conclui o Friedman, e para o fim dessa guerra, em chegando ao fim, enfim, quando houver ali, ele continuar no poder. Ele já está cuidando da continuidade dele no poder para fugir da cadeia por corrupção, né? E para tentar controlar o judiciário, que ele não desistiu. Candidato a semiditador. Então, isso quem faz essa análise é essa pessoa de quem eu falei, que tem esse perfil. E o mundo está se dando conta de que, bem, até onde vai esse troço? Agora tem a invasão ao hospital. Pressuposto, existem terroristas ali. Existindo terroristas ali, a gente invade o hospital, porque, afinal de contas, o Hamas se esconde entre civis. Bom, mas se isso virar uma questão absoluta, basta que o Hamas se espalhe entre civis e você vai matar toda a população e vai dizer que a culpa é do Hamas? Que coisa é essa? Não é aceitável que as coisas estejam desse modo, né? Eu evito o termo terrorismo, porque acho que o terrorismo ele necessariamente tem também o elemento surpresa, impossibilita o outro de se defender, você não... Enfim. Como a gente viu acontecer, né? Agora, tá bom, não vamos falar terrorismo. Agora, há uma prática cotidiana de terror em Gaza. O ataque generalizado é terror. Né? Evito o termo genocídio? Evito, porque acho que o genocídio tem de ter o objetivo de exterminar a população. Eu não acho que Israel tem o objetivo de exterminar os palestinos. Agora, se um plano que surgiu lá no Ministério da Inteligência deles, se for a sério, é um plano terrorista. Aí é um plano terrorista, que seria transferir todos os palestinos de Gaza para o Sinai, né? Como se o Egito fosse concordar com isso também. A transferência forçada de 1.100.000 pessoas de uma parte de Gaza para o sul já é uma prática que costeia o genocídio, não é mesmo?
Então, assim, é preciso saber, e é preciso que. E eu sou um defensor da existência do Estado de Israel. Eu acho que Israel tem o direito de se defender. Eu acho que Israel tem o direito de combater o Hamas. Eu acho que o Hamas é terrorista. Acho que eu lembro, vivo lembrando isso, eu já fui a primeira pessoa a tornar público aqui, a tornar público, a divulgar com clareza o estatuto do Hamas. Só que quem negociou com o Hamas foi o Netanyahu, o que o Friedman lembra com frequência também. Quem humilhou a Autoridade Nacional Palestina com assentamentos que não paravam foi o Netanyahu. Quem disse que a Autoridade Nacional Palestina não mandava em nada foi o Netanyahu. E agora, nessa entrevista do dia 6, ele não acenou com a possibilidade de ser Autoridade Nacional Palestina, o governo de Gaza. Ele disse: não, nós não vamos ocupar Gaza, mas ficaremos aqui sem prazo. Que é o que a extrema-direita quer ouvir. Sabe quem é uma ameaça à existência do Estado de Israel? É o Netanyahu. É a extrema-direita. Essa gente ameaça o futuro do Estado de Israel. Porque não há no planejamento desses caras, do Netanyahu e daquela extrema-direita que está lá, não há no planejamento deles um Estado palestino. Não há. A ideia que eles têm é a ideia de continuar a colonizar a Cisjordânia. É isso que eles querem. Com Gaza debaixo do porrete. Né? Isso torna o Hamas bacana? Não, o Hamas é um horror. O Hamas é um horror, é um grupo terrorista. Né? Agora, é preciso que um Estado, então, organizado, democrático, não passe a se comportar de uma maneira também delinquente a ponto de se distinguir de um grupo terrorista. Né? E ninguém aqui está justificando coisa nenhuma. Mas vem cá, qual é o plano de Israel? A essa altura, qual o plano dos Estados Unidos? Até quando? Já foram 14 bilhões de dólares esse troço. Até quando a Europa também vai ficar silente diante de um massacre? Como é que isso, moralmente, no mundo se justifica? E agora, com a invasão ao hospital. De maneira que o OMS perde contato com os médicos. Ah, não, sabe o que que é? O Hamas também é um grupo de assistência, originalmente, aliás, era isso, aos pobres, não sei o quê, também comanda a saúde, médicos que trabalham lá têm alguma simpatia pelo Hamas. Bom, queriam que médicos que trabalhassem lá tivessem simpatia por quem? Por Israel? Porque tem esse outro negócio, né? Eu já ouvi aqui, inclusive de pessoas que deveriam ter informações para pensar direito. Pensar direito, que eu digo, é uma visão um pouco mais ampla do processo. Ah, também quem manda palestino votar no Hamas, não é? Mas vem cá, se fizer uma eleição lá na Cisjordânia, será que ganha o Hamas ou ganha o Fatah? Ganha o Hamas. Porque lá na Cisjordânia já morreram quase 200 pessoas e tem quase 3 mil feridos. E o Hamas não é governo lá. Hã? Numa Cisjordânia militarmente ocupada na prática. Basta ver o mapa de onde estão as colônias. Não vai para um bom lugar, infelizmente, não vai para um bom lugar, e eu digo isso, é em defesa de Israel, não é contra, não. Não é contra, não. E o Hamas é terrorista. Sim, o Hamas é terrorista. Não dá para negociar com eles. Se o Netanyahu tivesse me ouvido, fazendo um gracejo, não teria negociado. Se tivesse me ouvido, não teria enfraquecido a Autoridade Nacional Palestina, não teria transformado Mahmoud Abbas num boneco de mamulengo. Né?
Isso não teria acontecido. E, portanto, haveria outro caminho. Agora, o fato é, Netanyahu não tem nada para depois. Netanyahu não tem nada que não seja continuar a matança de palestinos para agradar a extrema-direita, para tentar se manter no poder, para tentar ficar longe da cadeia e para tentar depois controlar o judiciário.